Olá pessoal, conforme prometido, eu vim trazer para vocês a parte 2 do nosso segundo episódio da websérie Profissão Maquiador. Então hoje, gente, eu trouxe para vocês a parte mais de produtos de pele, óleos, né? Na primeira parte a gente falou um pouquinho sobre acessórios, nessa eu trouxe um pouco mais sobre produtos de maquiagem mesmo, tá, gente? O que eu compro, Ana? Como que começa a minha maleta? Como que eu invisto meu dinheiro de uma forma funcional e econômica para poder começar a trabalhar na área da maquiagem e render frutos, né, gente, do meu trabalho, para depois poder investir mais. Então esse é o nosso tema. Então é isso, gente, vem comigo. Vamos acompanhar então a indicação de produtos bem legais. E se você não acompanhou a parte 1 desse nosso segundo episódio, onde eu falo sobre a construção da maleta em acessórios e tudo que o maquiador precisa, então clica no link e já confere, tá, gente? Você tá pegando a metade do vídeo, né? Então já acompanha a primeira parte desse episódio também, que tá recheado de dicas pra você, ok? Então vamos lá, espero que você goste, já peço desde já, desce aqui, deixa um gostei no vídeo, tá, gente? Deixa seu comentáriozinho embaixo também no final antes de ir embora. Se não é inscrito, não perde tempo, se inscreve no canal, tá, gente? E vamos lá, vamos acompanhar comigo esse vídeo recheado de dicas pra você. Bom, meus amores, então vamos lá. Puxa a cadeirinha aqui mais pertinho de mim, pega uma caneta e um papel e anota todas as diquinhas que eu tenho pra dar pra você nesse vídeo. Vamos lá. Pra começar, gente, então a gente parou no outro vídeo, na nossa parte 1, na parte da base, né? Então os próximos produtos que a gente precisa pra montar nossa maleta de maquiador profissional é o corretivo, que a gente faz a aplicação logo após a base, né? Então corretivo, gente, eu sempre indico, tem um corretivo mais amarelo, que é pra neutralizar as manchas mais arroxeadas, né? Hematomas de alguma cliente que fez cirurgia, ou manchinhas que ela tenha, ou a própria olheira muito arroxeada, o corretivo amarelo é sempre a melhor opção para fazer a correção dessas manchas. Só não esquece que tem que vir antes da base nesse caso, tá bom, gente? Tem também o corretivo verde, que é legal você ter, que é para manchas muito vermelhas, como espinhas, acnes, rosáceas, né? Ou manchas de nascença vermelhas. Também utiliza-se antes da base. Depois, gente, um corretivo mais pro salmão, quase laranjinha. Esse vai servir para você neutralizar as manchas em peles morenas, manchas marrons, em peles tanto claras quanto morenas, mas manchas mais marrons. Aquele tipo de olheira, por exemplo, que se você passa o amarelo não corrige, sabe? Porque é uma olheira mais marrom mesmo. Aí o corretivo tem que ser um pouquinho mais quente para neutralizar. Melasma também e tudo mais. Então esses são os corretivinhos coloridos que eu indico para você ter. E aí nós temos aqui um corretivinho HD, que é esse líquido, que é bem legal para trabalhar, até profissionalmente, para quem não pode por questões financeiras, investir um valor tão alto no corretivo. Esse daqui é super baratinho e eu indico bastante pra vocês, ele seca bem rapidinho na pele, não marca linhazinhas, então eu gosto muito de trabalhar com ele. O ideal do corretivo é sempre ser o tom da pele da tua cliente ou um tomzinho mais claro no máximo para dar aquela iluminada, tá bom, gente? E você pode ter 3 tonzinhos, assim como o tom da base, por exemplo. Então muito, muito, muito claro, um tom mais médio e um tom mais moreno mesmo, mais marrom, para peles de morena negra, tá bom? Se você tiver 3 tonzinhos de corretivo, já vai te adiantar bastante a vida, você pode fazer misturinhas ali na tua plaquinha também, ok? Depois do corretivo, a gente precisa selar a pele, então como maquiador profissional, você precisa de pó. Ana, preciso de 500 cores de pó? Não, gente, você não precisa comprar tanto pó. O que você pode fazer? Você pode usar um translúcido, que é o xodozinho de todo maquiador. Esse aqui é o HD da Vult. Eu gosto muito dele porque ele tem um fundo rosadinho, tá? Então esse fundo rosadinho, ele engana a luz do flash, não deixa o rostinho ficar branco na foto. O pó translúcido muito branco, eu particularmente não sou muito fã, porque ele tem uma probabilidade maior de estourar o flash. Quando tem fundinho de cor assim, não. O translúcido significa que não tem cor, gente, então você pode usar como maquiador em todos os seus clientes. E aí o que eu indico? Que você tenha pode ser compacto ou translúcido não. E aí o que eu indico também, além disso, é o quê? Que você tenha um translúcido e que você tenha um outro que pode ser na versão facial, que é essa soltinha, ou compactada, mas aí para pele negra. Então um bem escuro com fundo mais marrom, que você vai poder utilizar em pele negra sem deixar acinzentada, ok? Então tendo um pó translúcido e um pó para pele negra, você já complementa e consegue começar a trabalhar tranquilamente. Depois do pó, gente, nós precisamos fazer os contorninhos, certo? Para fazer os contornos, você pode ter um blush num tom mais bronzer ou num tom mais marrom, certo? Esse aqui eu uso bastante, ó. Ele é o da Vult,
num tomzinho mais bronzer, que é o pó-soleil, na verdade, é um bronzeador e iluminador. Bronzeador e iluminador. Eu uso bastante ele, quem vê os tutoriais também sabe que eu uso bastante, é o que eu tô usando hoje, inclusive. Sou apaixonada por ele. E você pode fazer os contorninhos a seco, que é reforçar os contorninhos do rosto utilizando ele. Depois eu indico pra vocês também que tenham um blush mais numa tonalidade ameixa ou vinho, que daí serve, na verdade, para você aplicar em pele negra, porque pele negra, um marronzinho ou bronzer assim não aparece, então não fica tão legal. Eu particularmente uso até, gente, olha só que bacana como a maquiagem é funcional, e quando a gente sabe aproveitar os produtos, a gente descobre que tem muito mais do que imagina, né? Essa é uma paletinha de sombra. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, que eu também uso bastante nos tutoriais aqui, eu gosto muito, é o Quinteto Drama. Tem 2 tonzinhos de marsala. Esse aqui, por exemplo, eu uso como blush de contorno em pele negra. Olha que bacana. Então pode ser um tom de marsala mais escurinho, vinho ou ameixa, tá? Pra pele negra. E aí depois, gente, eu indico também que tem, além do blush mais ameixa, o vinho, do bronzer ou marronzinho, e você opta qual você prefere, um mais rosado ou pêssego, tá? Então esse daqui é um da Vucci cor 05, ó, que é um tomzinho bem legal, bem bonito mesmo, traz um arzinho mais de jovialidade, um ar mais delicado, a gente aplica nessa regiãozinha, é sempre bom o maquiador ter um blush mais rosadinho também. Então esses são os 3 tons de blush para você ter aí no seu kit sobrevivência e começar a trabalhar tranquilo, sem medo de ser feliz, tá, gente? Depois do blush a gente precisa sempre ajeitar o quê? As sobrancelhas, então a gente tem que corrigir, né? Eu gosto muito desse produtinho aqui, que ele é super baratinho, ó, e eu uso muito nos meus tutoriais, quem acompanha sabe. Ele é um duo de sombras que vem com, claro, um tom clarinho e um tom escurinho. Se tu ainda não viu o vídeo de correção de sobrancelha, assiste no canal, tá, gente? Que eu tenho aí um vídeo que eu ensino certinho a corrigir as sobrancelhas usando esse produto, tá bom? Então ele é muito legal porque ele é universal e dá pra todos os tons de sobrancelha. Se você preferir lápis, você pode ter um lápis também que seja um tom universal, que dê pra todos os tons de sobrancelha. Tranquilo, tá, gente? Não é necessariamente obrigado você ter a sombra, mas você precisa de um produtinho no mínimo para corrigir a sobrancelha das suas clientes, ok? Depois do produto para correção para sobrancelha, gente, nós precisamos sempre de um fixador de sombra, tá bom? Então você pode ter qualquer fixador, que seja realmente para fixar sombra, esse é um da Catarina Hill, mas tem de várias linhas, tá, gente? Então bacana é sempre você ter, porque a sombra ela precisa de uma base cremosinha para poder aderir. Pode usar também um corretivo daqueles de bastão, sabe? Se você tiver, não é aquele cremosinho pastinha nem líquido, o de bastão é o mais indicado. Você pode usar também no lugar do fixador de sombras, mas o ideal é ter um produto específico se você vai trabalhar com isso, ok? Depois do fixador de sombra, a gente vai precisar de sombra, né, gente? Porque aí é onde a gente inicia os olhos da nossa cliente. Eu sempre sugiro que você tenha uma paleta mais nude, com tons mais marrons, que sempre vai ser super funcional, você vai usar em quase todos os seus clientes, para fazer a base dos olhos, no côncavo e para complementar a combinação com outras cores de sombra que você vem usar também. Esse aqui é o Quinteto Diva, olha só, ele é super funcional. Vem o preto e o marrom escuro, que são coringas, todo maquiador precisa ter, tá, gente? Um tom rosé mais envelhecido e 2 tons mais clarinhos de bege. É bem legal esse quinteto, bem bacana os tons dele. E depois de uma paleta com tons mais suaves, eu sempre sugiro que você tenha uma paletinha com tons mais coloridos também. Se você optar por comprar cores de sombra unitárias, também é interessante, só que o custo fica um pouquinho mais alto, por isso que eu acho mais interessante você investir em paletas de sombra. Então é legal você ter uma mais nude, com cores mais opacas, preto, marrom, berinjela, marsala, são todas cores coringas que você usa muito. E o legal também é você ter uma paleta com opções um pouco mais coloridas, com cores mais roxo, como roxo, rosa, verde, azul, porque sempre pinta aquela cliente que gosta de uma maquiagem um pouco mais fashion e tu tens que estar preparada para isso, né, gente? Então essas sombrinhas mais pigmentadas, que são as famosas asas de borboleta de antigamente, né? São muito legais porque elas são mais brilhosinhas, mais cintilantes, na verdade. Então é interessante, porque sempre aparece aquela cliente que também pede e gosta de uma sombra um pouquinho mais cintilante e é bacana você ter como opção. Então tem desde pigmentos assim soltinhos, que vêm em potinhos de várias tonalidades, até paletas mais cintilantes também, se você optar por comprar paleta, ok? Depois da sombra a gente precisa finalizar os olhos, né, gente? Para finalizar os olhos, nós vamos utilizar o delineador, que é fundamental. O delineador é o que acende todas as cores que a gente utiliza na maquiagem nos olhos, né? Então, o que a gente tem de delineador? Delineador a gente tem líquido tradicional, dessa forma. Temos delineador na versão canetinha e temos delineador na versão gel.
São 3 diferentes formas de delinear, você não precisa ter os 3 produtos. Ana, qual que é o melhor pra gente investir? Gente, sinceramente, eu já vi maquiadores trabalharem com gel, somente com gel, já vi maquiador trabalhar só com canetinha, já vi maquiador trabalhar só com isso daqui. Uma coisa é fato, maquiador que é maquiador sabe maquiar, sabe delinear com todos. Porém, sempre vai ter um que você vai se adaptar melhor. Eu particularmente gosto mais do líquido, mas tem muitas pessoas, como eu disse, que preferem o gel. Então a minha sugestão é você testar. Então experimentar as diversas formas que existem de delineador e ver qual que você se adapta mais para trabalhar, ok? Bom, depois do delineador, a gente vai finalizando os olhos com os acabamentos utilizando o lápis de olho. Então é super necessário que você tenha um lápis, tá? Esse daqui é o Total Black da Vult de longa duração de 8 horas, mas independente do lápis que você tenha, é bacana que ele seja cremosinho para você conseguir esfumar e trabalhar legal com ele, esfumar, fazer um acabamento mais profissional, colocar uma sombra em cima, e é bacana também se você tiver esse esfumadorzinho nele, que facilita um pouquinho a tua vida na hora de trabalhar com ele, principalmente na região inferior dos olhos, tá? Então é bem bacana esse lápis aqui. Depois do lápis de olho, é interessante que a gente tenha sempre um lapisinho iluminador, na verdade, ou uma sombra que seja iluminadora pro alto da sobrancelha. Esse lápis eu super indico, porque ele é baratinho, quem assiste os meus vídeos tutoriais sabe, né, gente? Eu uso muito. Esse iluminador, aliás, ele serve para iluminar o alto da sobrancelha. Dá também já para você aproveitar ele e usar na parte interna dos olhos para abrir e aumentar o teu olho, deixar aquele aspecto de olho de boneca, sabe? Quando a gente pega aquela cliente com os olhos muito pequenininhos, não é legal passar preto. Então a gente tem o rosé, que fica com um ar mais natural e dá um efeito de olhos maiores. Também, gente, pode ser usado como fixador de sombras, tá? Então todo produto que é multifuncional acaba sendo bem bacana, porque você pode usar para várias coisas. Voltando no delineador, que a gente falou anteriormente, se você não sabe fazer o delineador, assiste um vídeo que eu tenho no canal, onde eu ensino passo a passo para fazer o delineado com e sem molde, tá? Para fazer o delineador, inclusive o gatinho. Então, se você ainda tem dificuldade, já clica no link, já assiste, tá, gente? Não deixa de conferir o vídeo que tá bem bacana. Depois disso, nós precisamos ter na maleta, sempre, de maquiador, uma máscara para cílios, né, gente? Então, tem várias máscaras, umas melhores, outras nem tão boas assim. Obviamente, eu sempre indico que você sempre use cílios postiços nas suas maquiagens, mas você precisa de uma máscara, até pra colar o cílio natural no postiço. Então eu tenho essa daqui que é a Bombastic Volume da Vult, que é a minha queridinha do momento, eu gosto muito dela, mas você pode também utilizar máscaras que você já tenha, porventura. O legal é sempre você ter a cautela de ter uma máscara aí que tem uma fixação um pouco maior, sabe? A prova d'água, por exemplo, porque às vezes você maquia clientes que vão para eventos e, consequentemente, elas acabam chorando nesses eventos, como casamento, formatura, e aí se a máscara para cílios não for a prova d'água, vai comprometer a fixação da sua maquiagem, pode acabar escorrendo aqui, acontecendo uma coisa trágica, digamos assim, né, gente? Que máscara para cílios borrada é trágico, né? Bom, depois disso, nós precisamos ir finalizando nossa maquiagem sempre com um bom iluminador, porque o iluminador faz toda a diferença na maquiagem, principalmente na fotografia. E a Vult tem aí algumas versões de iluminador que eu queria mostrar pra vocês, tem também de outras linhas, obviamente, mas eu quero mostrar as versõezinhas diferentes que tem aí de iluminador, né, no mercado. Então tem iluminador assim, que é HD, soltinho, ó, que vem como se fosse aquele pó translúcido, ele ilumina bastante, tá, gente? Dá pra usar em todos os tons de pele, desde a pele clarinha até a morena. Depois a gente tem iluminador em bastão, olha que legal. A gente tem esse daqui, que ele é até um lançamento, inclusive, quem assistiu a minha live que eu fiz no Facebook com a maquiadora Silvana Machado, a gente falou sobre esse produtinho aqui. Então ele é um formato stick, ó, que você gira, gira, gira e vem o iluminadorzinho ali dentro. Tem 3 cores, tá, gente? Tem um pra pele negra, que é divino, tem esse aqui que é o 2, que é pra pele mais begezinha, e esse que é um pra pele bem clarinha, tá? Mas se você tiver um assim, ou um mais begezinho, você acaba adaptando pra todos os tons de pele também tranquilo, não precisa investir tanto só em iluminador, tá, gente? Precisa ter várias cores de iluminador, não tem essa necessidade. E aí, pra ir encerrando, a gente tem delineador labial. Uma sugestão que eu dou pra você, pra ser bem funcional e você investir de uma maneira bem inteligente na questão de delineador labial, é você comprar um que seja no tom da boca, um mais natural, rosé ou natural marronzinho, e aí comprar, aliás, um que seja mais vermelho ou bordô, para que você possa usar com batons mais escuros também. Então, com 2 tons de delineador labial, você consegue se virar tranquilo, tá, gente? Não precisa investir tanto nisso também. Depois do delineador labial, a gente investe no que? Batom, né? Que todo maquiador precisa ter algumas opçõezinhas de batom. E aí existem os batonzinhos que são mais cremosos,
né? Estilo esse daqui, que é mais cremosinho. Ó, esse é legal para senhorinhas que geralmente gostam de batons mais cremosos. Elas não gostam muito daquele efeito tão sequinho na boca, né? Então elas gostam bastante, ou até mulheres que, independente de idade, têm uns lábios mais secos. Aí elas acabam preferindo esse tipo de batom. Depois a gente tem os mates, né? Para quem gosta muito também desse efeito mais duradouro que o mate te proporciona, é uma excelente sugestão. E aí você pode ter um gloss incolor também para fazer o efeito laqueadinho, aquele efeito de brilho nos lábios. Você pode passar o gloss incolor em cima de qualquer tom de batom, né, gente? Um glossinho é sempre legal ter, que é coringa na maleta do maquiador. E com relação às cores do batom, a minha sugestão é que você tenha aí, pelo menos para começar, umas 3 ou 4 cores de batom, tá? Eu sempre indico que você tenha um nude, tá? Pode ser um nude mais rosé para iniciar, de repente, um tom mais marrom ou puxado para um leve vermelho, mas não tão forte assim. Estilo esse que eu tô usando, é uma sugestão legal, que casa bastante com vários tons de maquiagem, é bem coringa, né? Para quem não gosta de nem tão pouco, nem produto demais, nem forte demais, aliás, com o efeito do batom, é uma excelente opção. E um mais vermelho, mais forte, tá? Se você quiser uma quarta cor, um vermelho bordô e um vermelho mais aberto. Então o vermelho é muito clássico, é sempre legal ter, porque sempre tem as clientes que gostam. Então algumas coisinhas de batom assim já vão facilitar bastante. Procura não comprar cores tão iguais, tão parecidas se você tá começando. Tenta ter uma variação maior de cores, no sentido de, um bem clarinho, um tom mais intermediário, um tom mais escuro. E se você tiver um mais colorido também, melhor ainda, como um rosa pink, sabe? Que um magenta, porque sempre tem as clientes que optam também por cores um pouco mais vivas, ok, gente? E aí, para concluir a nossa segunda etapa, então, de sugestão de produtos para você montar a sua maleta, eu sempre sugiro que você tenha, como maquiador profissional, um espelho, né? Porque dependendo, pode ser aquele espelho de bolsa, um espelhinho maiorzinho assim, tá, gente? Eu sempre indico porque, às vezes, você vai maquiar a cliente em algum lugar que não tem espelho para ela se ver, e a cliente ela sempre quer se ver depois de maquiada, né, gente? Então, tenha um espelhinho na tua maleta, que é bem importante, é fundamental. Ok, minha gente? Então, como dica de maquiagem, faltou só um acessório que eu quero indicar para vocês também, tá, gente? Que é bem importante. Tenha sempre na sua maletinha uma babeira ou babador. A gente chama de penteador redondo também, que é um produto de tecido ou pode ser de vinil que você coloca aqui sobre a roupa da cliente e amarra atrás. Às vezes tem alguns que são de velcro também, para você proteger a roupa da sua cliente. Caso você não tenha, você pode usar uma toalhinha branca também, tá? Você pode colocar uma toalhinha nela. Pra quê? Porque muitas vezes a cliente vai com a roupa já que ela vai pro evento, e se você sujar a roupa dela, vai acontecer uma catástrofe. Porque um pouquinho de sombra que você derruba, gente, se você for tentar limpar, danou-se, porque você suja a roupa toda da sua cliente. Então tenha sempre alguma coisa que possa proteger a roupa dela, ok? Ter grampinhos de cabelo também é interessante, tá? Uns 2 ou 3 grampinhos, porque no caso da cliente já vir penteada, você pode puxar o cabelinho a franjinha, por exemplo, né? Do ladinho e prender. Pra quê? Pra que não caia, você não passe base no cabelo dela, essas coisas. Então é interessante você ter também para prender o cabelinho, uma faixinha de cabelo se você preferir. Só não pode pôr a faixinha se a cliente estiver com escova, porque senão vai acabar marcando o cabelinho dela. Ok, minha gente? Então, por hoje é isso. Essas são as dicas, então, da nossa segunda fase, da nossa segunda etapa, né? A parte 2 de sugestão de como montar a sua maleta. Eu procurei fazer de uma forma mais funcional e mais econômica mesmo a montagem dessa maleta. Dei bastante dicas aí para você já usar com as suas clientes. Eu espero do fundo do coração que tenha agregado bastante esse vídeo, que você tenha gostado muito, que você aproveite bastante as dicas e monte realmente a sua maleta de uma maneira funcional, ok? Se você gostou do vídeo, já corre aqui embaixo, deixa um gostei, aperta ali que vai me ajudar bastante na divulgação do trabalho. Já deixa um comentário me dizendo o que achou desse vídeo e o que você quer ver na nossa websérie aí, Profissão Maquiador. O que você gostaria que eu trouxesse como tema para você, que é maquiador iniciante, quais são as suas maiores dúvidas? E a partir daí eu vou fazer os nossos próximos episódios, ok, minha gente? Então é isso, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Olá pessoal, hoje eu trouxe pra vocês a segunda parte da nossa websérie. A segunda parte da nossa websérie, não. Segunda parte da Olá pessoal, hoje eu trouxe pra vocês a segunda parte do nosso... Parte 2 do segundo episódio. Parte 2, tá. Parte 2.